repassada na primeira parte da classificação do Campeonato Brasileiro, só para a gente ver, inclusive, a posição que Cruzeiro e Vasco ocupam nesse momento, depois desse empate em 1-1. Não temos... O Flamengo joga nesse momento, inclusive, por isso que ainda a pontuação do Flamengo segue ali em 45, tá, minha gente? Então vem o Botafogo na liderança com 57, olha essa parte de cima aí apertada, o Palmeiras na sequência 56, Fortaleza 55. Aí o São Paulo 47, Flamengo e Bahia 45, o Inter 45. Olha esses dois adversários de hoje, o Cruzeiro com esse empate foi a 43, oitava colocação, o Vasco com 36 na nona colocação e o Galo vem na sequência também com 36 pontos. A gente está esperando lá no Mineirão as entrevistas coletivas, tanto do Rafael Paiva quanto do Eduardo Barros. Hoje o Diniz não esteve à beira do campo, por isso o seu auxiliar vai falar. Já já a gente vai lá para o Mineirão para acompanhar as entrevistas do... E no final das contas a gente sabe como é difícil jogar aqui, mas a gente veio para ganhar, a gente veio para tentar buscar a vitória, porque é muito importante pontuar, mas não deixa de ser um resultado pontuar fora de casa, contra o Cruzeiro, como terminou o jogo, não deixa de ser de alguma forma, bom para nós, né? Um ponto fora, mas realmente o que fica é o sentimento de que a gente está evoluindo, acho que isso é o mais importante, como equipe. Ainda mais agora que a gente tem um jogo importante contra o Atlético, né? E as mexidas fica difícil, porque a gente perdeu o David muito cedo, né? E daí te limita um pouquinho de buscar algumas soluções ali para o jogo, mas eu acho que a gente conseguiu levar bem. Boa noite, Paiva, tudo bem? Bruno Murilo do GE. Eu queria chamar a atenção para duas coisas que aconteceram ali na zona técnica, né? Quando você chama o Sforza e agora me fugiu aqui, perdão. A primeira substituição, Paulo Henrique. Antes do gol do Cruzeiro, e aí logo depois você, mesmo assim, mantém, né, as duas substituições. Eu queria que você explicasse as saídas do Coutinho e do Hugo. Foi mais por desgaste? O Coutinho pareceu estar bem cansado realmente. E também por que você decidiu manter mesmo sofrendo o gol. E também, pouquíssimo antes da expulsão do Cocão, você chama o Leandrinho e o Vitor Luiz. E aí parece que o Cocão ali fala alguma coisa com você, não sei se pediu para sair, queria que você explicasse, porque parece que você desistiu de tirar ou de botar o Leandrinho e o Vitor Luiz e logo depois sai a expulsão e aí tem que refazer tudo que você tinha pensado naturalmente. Sim. A respeito do Cocão, né, a gente ia colocar o Vitor Luiz e o Leandro no jogo e foi bem na nossa frente, ele sentiu puxar um pouquinho a cãibra, né, ele correu demais ali no jogo e sentiu, ele não estava... eu acho que faz alguns jogos que ele não joga 90 minutos, não jogava 90 minutos, então ele sentiu um pouco o ritmo do jogo, apesar de estar muito bem no jogo. E daí nos fez dar um passo atrás para a gente perceber ali os próximos minutos se ele ia aguentar mesmo ou não, porque era o nosso último ato, né? Então, se a gente trocasse, a gente não poderia trocar mais ninguém. Então, a gente optou por segurar um pouquinho para ver se ele ia aguentar ou não, e logo na sequência ele foi expulso, né? Aí mudou a nossa opção ali. Em relação ao Sforza e o PH, eram trocas que a gente ia fazer. Coutinho, a gente tem que ter muita paciência agora para a gente não queimar etapas com ele. Então, a gente precisa ter o Coutinho sempre. Então, eu tenho falado sobre isso. A gente vai ter que regular a minutagem dele para a gente contar com o Coutinho sempre. Não adianta a gente tentar mantê-lo 90 minutos, porque ele está voltando agora, né? Então, é o segundo jogo dele. O primeiro jogo como titular, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e dosando a minutagem dele até a gente conseguir deixá-lo 90 minutos em jogo, porque o Coutinho é um jogador muito acima da média, né? Mas a gente tem que ter paciência para não perdê-lo, né? E o Hugo era um jogador que é importante para o jogo contra o Atlético também. A gente sabia que a gente teria algumas trocas também para pensar no jogo do Atlético, né? A gente precisa ter saúde para jogar contra o Atlético, a gente optou por algumas trocas também, já pensando também no jogo do Atlético, a gente precisa dar ritmo para alguns outros jogadores, então foi muito em cima disso também, algumas opções ali. Aqui, Paiva, já é Jonatas Santos, canal BTB Esportes, boa noite. Paiva, eu queria saber se do departamento médico já existe um parecer em relação ao David e o quanto isso preocupa, né? Até porque o David ele é o terceiro jogador com mais participações em gols pelo Vasco. Se há alguma preocupação em relação ao David? O David vai fazer o exame amanhã, né? Amanhã que a gente vai ter clareza. Inchou um pouquinho o joelho dele ali, mas não adianta a gente falar o que é agora, porque só vai ter a resposta depois do exame amanhã.
Então amanhã que a gente vai ter clareza realmente o que vai acontecer. Mas é um jogador importantíssimo, né? A gente já perdeu o Adson do outro lado, né? O David é um jogador que está com uma regularidade muito alta, é um jogador, como você falou, com muita participação em gol. Realmente é um jogador que nos ajuda demais. A gente espera que não seja nada grave, mas a gente amanhã vai ter essa resposta. Paiva, boa noite para você, Giovana Pires da TV Globo. Você falou agora há pouco sobre as alterações serem feitas já pensando nessa partida contra o Atlético. E aí eu queria saber, tirar uma dúvida com você, digamos assim, porque o Payet acabou não entrando e aí aquela história que o Felipe Coutinho foi titular. Isso também já é pensando nessa partida? Tem essa possibilidade que o Coutinho seja titular de novo, o Payet não seja utilizado? A respeito de quem vai entrar contra o Atlético, a gente ainda tem que analisar mais, estudar um pouco mais, né? O Coutinho estava apto para começar o jogo hoje, então a gente quis iniciar, é importante ele iniciar um jogo e ter essa minutagem um pouco mais alta, né, do que entrar no segundo tempo. E o Payet poderia ser uma possibilidade de troca, mas o jogo caminhou para outras situações, né? Então, tanto depois do gol quanto depois da expulsão, o jogo pedia outras situações, né? Então, foi muito em cima disso. O importante é a gente ter jogadores com ritmo. O Payet é mais um jogador que estava jogando, então tenho certeza que se a gente precisar dele, ele vai estar muito pronto para poder nos ajudar. Paiva, boa noite, Vitor do Globo. Hoje você fez várias mudanças em relação ao time que vinha sendo titular, você mexeu praticamente em todos os setores. E o time, na minha visão, deu uma resposta boa em campo, teve mais controle do jogo. Eu queria te perguntar se é uma questão de dar ritmo para vários jogadores ou se o Vasco tem hoje uma disputa aberta mesmo nessa reta final de temporada, se as disputas por posições estão sempre abertas no time, cara. Eu acho que são as duas situações, né? A gente precisa manter vivo sempre a disputa interna, né? Porque isso faz a gente crescer também como equipe. E a gente tinha que pensar também no próximo jogo, né? E além do jogo do Atlético, a gente ainda tem o Juventude no sábado, né? Então é uma pequena maratona de 3 jogos que a gente precisa ter muita assertividade no que a gente vai fazer, né? Então, quanto mais jogadores a gente tiver com ritmo de jogo, um nível muito próximo, isso vai ajudar muito a gente nessa reta final do campeonato também, né? E hoje eu acho que o saldo foi positivo nisso também, porque quem entrou jogou muito bem, a gente conseguiu manter um padrão de jogo que a gente vinha fazendo, a gente começa a ter cada vez mais dúvidas positivas de quem pode entrar e quem não pode entrar. Então, acho que isso é muito mérito do que a gente vem fazendo, né? O que o Vasco vem trabalhando, colocando mais jogadores à disposição, jogadores num nível muito parecido, mais jogadores com ritmo de jogo. Então, acho que o caminho é esse, a gente precisa manter essa regularidade de jogo agora, independente do jogador que a gente coloque, manter uma equipe estável, equilibrada, que consiga buscar a vitória o tempo todo, e acho que a gente está no caminho. Aí, Rafael Paiva, técnico do Vasco, falando depois deste empate contra o Cruzeiro 1-1. E que, Fúria, ele deixa muito claro, né? É muito honesta a resposta dele de que, de fato, estava pensando já no jogo de quarta-feira, nessa primeira partida de semifinal de Copa do Brasil contra o Galo, que as mexidas foram muito nisso, não só em poupar jogadores, mas também dar ritmo a outros, pensando nesse jogo. Exato, né? Então, o jogo da semana para o Vasco é esse. É o próximo, não era hoje. Hoje tem a importância do Campeonato Brasileiro, aquilo que o Vasco pretende em termos de classificação final. É um campeonato tranquilo. No início do ano, eu me lembro, conversa de SAF e tal, que de uma hora para outra deixou de ser assunto porque o futebol sustenta a conversa a respeito do Vasco. E isso acontece sempre. O resultado ele é muito soberano, ele tem poderes de cura em relação às outras coisas que são discutidas num clube grande como o Vasco e em outros que são assim, notáveis. O que não significa que esses problemas tenham deixado de existir. Apenas as pessoas que cuidam do departamento de futebol do Vasco foram capazes de permitir que o time se encontrasse e tomasse o seu caminho sem essa questão até judicial, né, SAF, etc., atrapalhasse a temporada do Vasco. No início do ano, depois que o Vasco, ainda sob o comando do Ramon Dias, conseguiu se manter na Série A, só no final do último jogo do campeonato, o que todo mundo dizia, e acho que essa era uma conclusão muito simples para a torcida do Vasco também, se trata de fazer um campeonato brasileiro seguro e buscar alguma coisa nas competições nas quais o Vasco vai ter condições de aprontar,
entre aspas, porque não é considerado favorito, existem outros times mais fortes, mas nas Copas as coisas podem acontecer. E assim, a gente está terminando o mês de setembro e é exatamente isso que o Vasco está fazendo. Um Campeonato Brasileiro seguro, já é semifinalista da Copa do Brasil. Então, quando a gente vê o Paiva, você falava, né, assim, bastidores do programa, e aí, o Paiva ainda é considerado um treinador interino ou não? Não, mas não precisa falar nisso. Não precisa oficializar, né? Porque aqui, a minha impressão é que tudo aquilo que a diretoria do Vasco tinha por obrigação fazer no início do período do Paiva como técnico era ter alguns treinadores meio engatilhados, conversas, né, ativas com técnicos ou futuros técnicos, aquela coisa assim, não, eu sei, você está trabalhando, mas se acontecer alguma coisa, nos avise e tal. Porque ninguém poderia afirmar com certeza como que ia ser enquanto o Paiva comandasse o Vasco interinamente. E o que está acontecendo é a resposta, né? Não há nenhum motivo para mexer e nem para colocar mais ênfase nessas conversas. Eu acho que as pessoas ali já estão falando assim, olha, por enquanto a gente tá tranquilo, né? Torcendo e, né, oferecendo as condições para que o Vasco termine o ano da melhor maneira. E ele, Paiva, está muito à vontade falando sobre o time. Você percebe hoje que é um treinador completamente no comando e no controle das coisas, também em início de carreira, também com trajetória ainda para ser feita, um técnico sujeito a muitas pressões por ser novo, mas o trabalho que ele está fazendo é indiscutível, é só ver o Vasco. Assim, não é que se trata de um time tranquilo, não é que se trata de um time sério. O Vasco não se abala e segue em frente competindo. Para mim, a partida que o Vasco fez, o jogo de volta da classificação na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, é uma ilustração do que o Vasco se converteu nas mãos desse técnico. Toma um gol, toma outro, perde um jogador, gol do Verratti. Acabou o jogo, Vasco classificado. Era o necessário para o Vasco seguir. E o Verratti vai continuar se envolvendo nos bons dias, nas boas jornadas do Vasco, como foi hoje. O Vasco perdeu o David com 13 minutos do primeiro tempo no jogo de hoje, né? E essa é uma daquelas ocasiões, né? Acontece no futebol, com praticamente todas as equipes, principalmente em final de temporada. E o que me leva a lembrar desse problema? Uma substituição feita por necessidade, por um jogador importante para o Vasco, e é substituído com 13 minutos, antes dos 15 minutos de jogo, e isso não impediu mais uma vez que o Vasco fosse um time muito competitivo fora de casa contra o Cruzeiro. E talvez a característica do Vasco, desde que o Paiva assumiu, numa situação muito perigosa em termos de futuro na tabela do Campeonato Brasileiro, por mais um ano, aquele momento em que o Vasco troca a comissão, tem o jogo com São Paulo em São Januário, e o Vasco começa a se resgatar, a característica principal do Vasco desde então, na minha opinião, é essa capacidade de competir. O Vasco é um time muito sério, ele não tenta jogar de uma forma que não lhe compete. Não é um time que se deixa levar, porque a temporada ficou segura em relação ao Campeonato Brasileiro já há bastante tempo. E o Vasco tem na Copa do Brasil uma oportunidade de disputar uma final, eventualmente uma oportunidade de ganhar um troféu, que é algo que não acontece com o Vasco, com a torcida do Vasco, com o ambiente vascaíno há muito tempo. As preocupações têm sido outras. E no Campeonato Brasileiro, essa tranquilidade em relação a ser rebaixado, para falar o português bem claro, talvez pudesse tirar o Vasco um pouco da sua personalidade normal e passar a ser um time um pouco mais displicente, não tão focado, não tão concentrado. As classificações do Vasco na Copa do Brasil e a maneira como o Vasco compete em situações difíceis hoje, perdendo um jogador importante no começo do jogo, perdendo por sei lá o que aconteceu, a expulsão no segundo tempo é uma coisa, é uma agressão pura e simples, assim, no momento decisivo da partida. E o Vasco, mesmo assim, apesar de ter sofrido no final, o Cruzeiro foi para cima, teve oportunidades, e o Vasco consegue esse ponto. Eu estou falando mais do Vasco do que do Cruzeiro, porque ainda é o início de trabalho, evidentemente, muito início de trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que o elenco do Cruzeiro tem muitos jogadores que podem se adaptar rapidamente ao tipo de futebol que o Diniz entende que é o futebol melhor para ser jogado. Todo mundo conhece como ele enxerga o jogo, mas isso, claro, ainda não aconteceu. E o Vasco consegue um ponto que é muito importante
e é um ponto que é um produto dessa capacidade de competir em situações adversas, que é a característica do time nesse ano. Muito bem, a gente já vai lá para o Mineirão também, trazendo todos os detalhes dessa partida, deste empate entre Cruzeiro e Vasco. Até falando da lesão do David, mais cedo encontrei com o Fernando Campos na redação. Ele disse que ainda não tinha um diagnóstico, mas que a suspeita era de ligamentar, né? A lesão. Até os relatos dos nossos companheiros de transmissão do Sport TV, de que ele tinha saído chorando, né? Sentindo muito a saída dele, mas ainda há uma suspeita de LCA, que é o que o Fernando Campos tinha de apuração e nos passou ali na redação. Ainda precisa, claro, passar por exame. O que seria o pior quadro possível para uma lesão de joelho, né? Uma lesão de joelho para essa reta final de temporada, inclusive também uma peça aí a menos para o Vasco. O Verratti até falou também no fim da partida, um pouco dessa análise que vocês já trouxeram, de um primeiro tempo muito melhor do Vasco, que baixa um pouco na segunda etapa. Vasco que fica, inclusive, lá em BH, porque tem esse confronto, o primeiro jogo dessa semifinal contra o Galo, lá em Belo Horizonte mesmo, e já fica lá direto. Agora, pensando muito nisso, Donk, o que o Vasco pode aproveitar até dessa partida? O que você acha que tem aí de ajuste pensando para a Copa do Brasil? Ou coisas muito diferentes esse Brasileirão com esse mata-mata? Eu acho que o jogo acaba tendo um caráter muito diferente. Embora a competitividade, como o André falou, eu concordo, desse time nunca foi questionado. Acho que é a grande marca. Eu acho louvável ver o Vasco em campo hoje, porque você vê times tecnicamente superiores a ele e ele compete com qualquer um. Isso. Isso é algo formidável do trabalho do Paiva. Lógico, quando você chega um jogador como o Coutinho, isso qualifica o elenco. O Silas lembrou bem, quando saiu, o Puma Rodrigues fazendo a segunda linha de meio-campistas, com o Jean um pouco mais centralizado. Não tem a mesma criatividade, mas o Vasco continua competitivo da mesma forma. Por ser uma competição mata-mata, tem uma característica completamente diferente. Imagina uma proposta diferente de partida, ainda que com um bom momento do Atlético Mineiro, deva ser um time mais agressivo de propor o jogo e o Vasco tentando ser mais vertical. Assim, dentro do que tem acontecido na temporada, eu não consigo pensar alguma coisa específica dessa partida contra o Cruzeiro que possa ser algo a mais de aprendizado ou de trazer um elemento em relação a como vai ser a partida contra o Atlético Mineiro. Acho que isso já está... Saudações vascaínas, trazendo mais um conteúdo aqui do nosso Vascão da Gama. O empate de 1-1, a repercussão aí do jogo, né? 1-1 contra o Cruzeiro no Mineirão. E é aquilo, né? A expulsão duvidosa, né, pessoal? Expulsão muito duvidosa. Tá certo que pegou ali na minha visão, né? O Matheus atingiu o adversário, mas era uma disputa de bola. Você vê que o movimento não é nem aquele movimento de impacto brusco, né? Ele até tira o pé depois, com a imagem a gente consegue ver ele... Quando sente que é a perna do adversário, ele vai tentar puxar a bola, né? E não consegue. E vê que a perna do adversário começa a tirar. E é isso, contra o Vasco acontece isso, né? Bom, menos pior que já era no final do jogo, né? O Vasco conseguiu resistir ali e trazer esse um pontinho aí. O Vasco deu mole também naquele gol ali, né? O gol do Cruzeiro. Todo mundo ali focou, né, no cruzamento. O cruzamento foi batido curto ali, cruzamento na área. E a bela cabeçada do jogador do Cruzeiro lá e... Enfim, Vascão mais uma vez aí deixando escapar, né, a vitória. Quero saber sua opinião do jogo aí, o que você achou do jogo, o que você achou da expulsão. E o que você acha aí também do próximo jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, Copa do Brasil, né? O Vasco já fica em Belo Horizonte. Deixe nos comentários sua opinião. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, dê um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o Vasco é relevante aqui na plataforma. Aqui só quem tem o DNA Vasco. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!